Fala pessoal, mais uma resenha literária aqui no Coisas do Edu e hoje vamos falar do livro 21 lições para o século XXI de Yuval Noah Harari. E como aqui não temos vinheta, vamos direto para falar do livro. Bom, não sei se dá para afirmar exatamente se este livro aqui fecha ali a tríade dos livros de Yuval, porque composta por Sapiens e Homo Deus. Isso porque Sapiens ele se dedica a analisar o passado do Homo sapiens, o curso da história, enquanto o Homo Deus ele se debruça no futuro, uma breve história do amanhã. Já esse aqui é um compilado de ideias, artigos, palestras e pensamentos que direciona para o que devemos ficar atentos quanto homem e sociedade para chegarmos até o final do século XXI. Então, dá sim para ler de maneira isolada, sem necessariamente ter lido os outros dois, Sapiens ou Homo Deus. Então, falando do livro, ele basicamente é dividido, tem os capítulos divididos de acordo com cada lição que ele vai discorrendo, E já vou deixar aí na descrição quais são essas 21 lições para não ter que falar aqui no vídeo. Mas basicamente ele vai analisando dentro de cada lição quais foram os aprendizados da sociedade, de várias sociedades ao redor do mundo com revoluções, para que a gente possa ficar atento e saber como agir as revoluções que vão acontecer, que já estão acontecendo e vão seguir em curso ao longo do século XXI, e também faz um breve apanhado assim do que serão tendências para o futuro bem próximo, o que de certa forma também é feito no livro Homo Deus. Então, nesse gancho um pouquinho que estamos falando do livro, eu tive a impressão de que foi feito ali de maneira meio forçada um compilado de todos esses textos para que pudesse ser gerado mais um livro e poder vender mais, já que vinha de uma boa vendagem nos outros dois. O que não muda em nada, que seja, é bom para a indústria e de certa forma tem algumas ideias bem interessantes aqui. Ele não é bem raso, ele se aprofunda em alguns temas, como por exemplo racismo versus culturismo. Eu não tinha conhecimento desses dois conceitos comparados em paralelo. Fala da era da pós-verdade, que é um tema muito atual, focando também na questão da fake news. Tem uma frase que é bem marcante, que ele fala que uma fake news pode durar para sempre. Ele fala também sobre o secularismo, também não tinha conhecimento desse conceito, e ele aprofunda e mostra quais são os impactos dessas ideias postas na sociedade. E fala de o terrorismo de uma abordagem completamente nova para mim. Desmistifica o medo que o terrorismo ele tenta impor na sociedade, falando que na verdade o terrorismo ele não tem todo esse poder, mas age ali na cultura do medo, de impor o medo para se fazer presente nos debates políticos. E a analogia que ele usa em diferentes momentos é que o terrorismo ele é uma mosca que entra no ouvido de um touro em uma loja de porcelana. Então a mosca por si só não poderia fazer grandes estragos na loja de porcelana, mas aí a mosca ela entra no ouvido do touro e deixa com que o touro faça o resto. Então eu achei assim, a analogia bem interessante para os contextos geopolíticos em torno do mundo inteiro. E tem um outro conceito em relação ao trabalho e educação no século XXI, que eu acho que também é um tema muito atual e que precisa sempre ficar atento e ser estudado e debatido. Então todos esses pontos são abordados com críticas realmente bem inteligentes e interessantes. Por isso, também vale a pena ler esse livro. Então vamos falar sobre o autor. Como ele é o mesmo autor dos Homo Deus, que eu já fiz uma resenha aqui no canal, eu vou resgatar a apresentação de Yuval Noah Harari para vocês aqui. Valendo? Yuval Noah Harari é professor israelense de História e concluiu em 2002 um doutorado em Oxford, e de lá para cá vem escrevendo uma série de artigos e livros sobre história militar e história da humanidade. Depois do sucesso do best-selling Sapiens, Yuval ganhou notoriedade no mundo inteiro, nos jornais do mundo inteiro, e seus livros já foram traduzidos para 30 idiomas aproximadamente. Agora vamos falar das curiosidades deste livro, 21 lições para o século XXI. Uma delas ficou por conta da tradução deste livro para o russo, muito em função de várias passagens que abordam o regime lá na Rússia e fatos que ocorreram lá com o presidente Vladimir Putin. Esses trechos eles foram excluídos do livro na tradução para o russo, principalmente o capítulo que se dedicava a falar da era da pós-verdade. E aí a gente entende o porquê dessa medida, pois aborda aqueles fatos de fake news,
manipulação das informações, e isso certamente não deve ser lido por cidadãos russos e não deve ser bem visto pelo governo russo, né? E outra curiosidade que eu particularmente achei bem bacana foi que a meditação entrou como uma das 21 lições para o século 21. Eu particularmente gosto bastante do tema porque eu tive acesso à filosofia e à prática da meditação cerca de 2 anos atrás. Muitas vezes em minhas resenhas eu cito algumas coisas que são bem parecidas dos conceitos de meditação, porque de fato é um processo de autoconhecimento que resolve muitos conflitos internos. Então, de certa forma, a prática da meditação pode resolver alguns desafios para o século XXI. E aí tem uma frase, dentro de muitas frases que se escuta na filosofia da meditação, que para mim tem muita sinergia com o capítulo que é dedicado à meditação, que diz o seguinte: cuide de você, seja uma pessoa melhor e você já estará dando uma grande contribuição para a sociedade. Eu internalizei essa frase de uma forma tão importante, crucial, porque quando você tenta se tornar uma pessoa melhor, todo mundo ao seu redor acaba se influenciando por isso, né? Então, se cada um cuidasse de si, dos seus conflitos, das suas angústias, dos seus problemas sentimentais, etc., acredito eu que a sociedade poderia ser um lugar melhor para debate de ideias, de pensamentos, trocas de filosofias, enfim. E isso é, de certa forma, narrado aqui no livro também. E vamos para a frase que define o livro. Eu poderia pegar diversas frases de impacto que são bem interessantes, mas a que eu escolhi, ela se encaixa melhor com o termo de Big Data, algoritmos. São conceitos que eu tenho me aprofundado mais. E tem a frase que define o livro, ficou assim: quando você escapa da Matrix, tudo que você descobre é uma Matrix ainda maior. Então vamos esperar o filme novo que vai ser lançado da Matrix para ver o que a gente descobre a mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não poderia deixar de pedir que você deixe o seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam ver. Costumo também sempre deixar o link na descrição para, caso você tenha interesse, comprar direto o livro para esperar chegar em sua casa, você lê, volta aqui, diz o que achou. Valeu, galera, mais um vídeo, espero que você tenha gostado e um forte abraço. Coisa de Edu, se inscreve já.